Muito bem, seja bem-vindo ao Vida e Saúde, bem-vinda. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como é que foi a sua noite de sono? Vai pensando aí, eu quero que você vá pensando em todos os aspectos do que significa dormir bem para você. Essa pergunta é importante porque a gente faz um programa, pesquisa, busca, mas ele precisa fazer sentido para você. Então vai pensando como é que andam as suas noites aí, para a gente poder tentar identificar alguns possíveis problemas e também trazer aqui algumas sugestões de solução para você. Eu começo o programa fazendo aqui uma reflexão rapidinha de Platão, que disse o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. E se você já tem mais idade, já aprendeu isso, a gente precisa valorizar as coisas, as pessoas, as bênçãos que a gente recebe diariamente antes que cheguem dias ruins de tempestade na nossa vida. Aproveita para agradecer hoje, para dizer para aquela pessoa que você ama, que você admira, o quão ela é importante na sua vida. E seu dia também vai ser melhor. Bom, estamos falando aqui de sono, você já pensou como é que foi a sua noite de sono? E eu quero já conversar com a doutora Rosana aqui. Doutora, como é que a qualidade do sono interfere ou impacta no nosso dia a dia? O sono é tão importante, se não fosse assim, não seriam reservadas 8 horas dentre as 24 para nós descansarmos. Então, é super importante. O nosso dia tem a ver como foi a nossa noite. Então, o que nós falamos é que, assim, dormir não é simplesmente para descansar da rotina daquele dia, mas para te preparar para o dia seguinte. E sabe, Teru, essa ideia muda muito a forma que a gente lida com o sono. Quando você pensa que no outro dia você tem atividades que são extremamente importantes, você vai se preocupar um pouco mais com essa questão de dormir, a quantidade da forma que a gente deve dormir. Quando a gente é mais novo, quando a gente é mais nova, a gente pensa que dormir é uma perda de tempo. Eu não sei se você teve essa fase na vida, mas eu já tive uma fase que achava que não, só dormir um pouquinho tá bom, eu preciso curtir, preciso aproveitar. Mas aí com a maturidade a gente realmente entende que uma noite mal dormida ou várias noites mal dormidas trazem prejuízos para a nossa saúde. Mas aí acho que a gente precisa entender ou definir o que seria uma noite de sono bem dormida, doutora. Sim. O que a gente fala assim, eu sempre fui muito dorminhoca, então esse problema eu nunca tive. Eu sempre troquei qualquer atividade para poder dormir à noite. Mas o sono, ele é importante desde que nós estamos lá na barriga da nossa mãe. Não existe essa questão assim, quando a gente fica mais velha a gente vai sentir falta. Não, é que o nosso organismo vai começar a cobrar uma conta daquilo que nós não fizemos. Mas é só perceber que uma criança que não dorme direito, o que acontece? No outro dia ela fica extremamente irritada, ela tem dificuldades para se alimentar, ela pode ficar mais doente. Inclusive eu chamo a atenção das pessoas que muitas vezes aquele resfriado que não cura ou as crises alérgicas que não passam é por conta de noites mal dormidas. Porque quando a gente não dorme direito, o sistema imunológico é afetado e ficamos com menos resistência mesmo para lidar aí com as demandas da saúde de acordo com as nossas rotinas. Até então, o crescimento é afetado quando a criança não dorme. Sem dúvida, à noite é que o hormônio do crescimento é liberado, né, com mais significativamente, e o hormônio do crescimento não é só para crescer, né, mas a reparação celular, tudo depende de hormônio do crescimento. Então, dormir é essencial para nós sermos felizes, para nós termos uma qualidade de vida melhor. O seu dia é impactado pela sua noite, sem dúvida nenhuma. Doutora, agora a gente preparou aqui um esqueminha para tentar mostrar para o nosso telespectador quais são as fases do sono. Porque tem gente que vai para a cama e fala, eu durmo 7 horas, eu durmo no mínimo 6 horas, 4 horas já é o suficiente para mim. E eu queria que você explicasse para a gente por que dormir essas 8 horas é tão importante ao invés de dormir apenas 4 ou 6 horas. A gente tem uma diferença, e isso é importante notar que, por exemplo, existem os dormidores curtos e os dormidores longos. E isto há uma predisposição para ser um dormidor curto ou um dormidor longo. Ser um dormidor curto significa que com menos horas o seu organismo já consegue restabelecer. Mas essa é uma característica que você já nasce com ela. Então é desde bebezinho que dorme menos, não por conta de uma casa que não tem rotina ou barulho, mas ele desde bebezinho dorme menos do que 8 horas, né? 8 horas não, um bebê
bebê vai ser mais, mas eu estou pensando em proporção. Quando ele é bebê, ele já dorme menos e quando ele é adulto, ele também vai dormir menos do que as 8 horas que são indicadas para o adulto. Tirando esses dois grupos de pessoas, dormidores curtos e dormidores longos, com uma predisposição genética para isso, a maioria de nós precisa, então, das 8 horas. As 8 horas são necessárias porque, por exemplo, o líquido encefalorraquidiano, esse que passa pela nossa coluna, que banha todo o nosso cérebro, é necessário que ele aumente em até 60% no momento do sono, durante as horas do sono. E o que esse líquido encefalorraquidiano está fazendo no nosso cérebro? Entre outras funções, a faxina do cérebro. Então, limpar tudo aquilo que não precisa estar lá é feito principalmente enquanto dormimos. E para que este trabalho aconteça a contento, é necessário que esse líquido esteja aumentado no nosso cérebro em torno de 8 horas. Então já começa por aí. Existia uma ideia antiga de que não, se nós passássemos por 3 ciclos desse, que dariam mais ou menos 1h30, 2 horas, já era o suficiente para o cérebro, mas não é. Essa teoria, que era lá da década de 80, já caiu. Então hoje a gente fala das 8 horas para que possamos passar por esse estágio algumas vezes. Pensando que a gente começa com o estágio 1, estágio 2, estágio 3, e o estágio 4, que é o sono REM, mas que ao longo da noite não segue desse jeitinho. Entendi. Ele vai alterando. O importante é que, de fato, nós precisamos ter em média 20% dessas 8 horas com o sono REM, que vai dar aí mais ou menos de 2 horas. Explica pra gente um pouquinho melhor essa história de sono REM, pra gente tentar entender a importância disso aqui. Tá. Sono REM... O REM é uma sigla em inglês que significa movimentos rápidos dos olhos. Quando nós estamos com esse movimento rápido dos olhos, significa que nós estamos em sono profundo. É o sono mais restaurador. Então, se você pode dormir a noite inteira, se você não teve mais ou menos 20% de sono REM, talvez a sua noite tenha sido impactada e o sono não seja tão restaurador assim. É aquela história, deitei até dormir, mas acordei cansado no outro dia, acordei indisposto, não tô legal. Significa que a noite não foi restauradora. Então, se você, por exemplo, teve aquele sono súbito, sabe aquele sono rebote que a gente fala? Que a pessoa está acordada, mas de repente vem aquele sono e dependendo da situação você não consegue nem controlar? Sim. Isso acontece porque você não teve uma boa noite de sono. Ou passa o dia inteiro cansado. Bocejando, desejando o travesseiro, querendo estar em casa. A mente que se perde devagar. Nos pensamentos ou devagar. Até mesmo quando a gente fica esbarrando em tudo. Tá mais desastrado, sim. Quando a gente não dorme direito, a gente fica mais desastrado? Nessa fase, aquela fase da amamentação que o bebê tá acordando muitas vezes durante a noite, é normal, as mães se sentem até meio abobadas, né? Não conseguem resolver direito, não conseguem concentrar direito. E ao mesmo tempo é tão legal porque mesmo que seja uma alteração do sono que parece que é tão prejudicial, e lógico, seria bom se a gente não tivesse essa preocupação durante a amamentação, é bom nem começar a falar, senão a gente começa a chorar. Graças a Deus que tudo passa. Gente, tudo passa. Graças a Deus. Chorando, ter que acordar de 2 em 2 horas para amamentar, passa, tá? A gente sobrevive. E é legal que o cérebro também adapta a mulher para esse momento. Existem algumas alterações no cérebro, pequenas alterações mais significativas durante a amamentação, durante a gravidez, que vão proteger um pouco mais a mulher. Que bom, que bom, gente. Deus é muito perfeito, né? Tudo que Ele fez é pensando no nosso bem-estar. Então, se a gente não dorme direito, aí a gente vai ter grandes prejuízos, sim. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que acontece durante o sono, das liberações, dos ganhos que a gente tem. A gente preparou aqui alguns lembretes e eu queria que você comentasse. Durante o sono, você disse aqui que a gente libera o hormônio do crescimento. Sim, principalmente durante o sono, porque o hormônio do crescimento, ele não é só, queridos, o hormônio do crescimento não é só para crescer. Claro que ele vai ter este papel fundamental durante o desenvolvimento, mas ele é restaurador do nosso corpo. Ele está envolvido com síntese de proteínas, com reparação celular, com bom funcionamento dos nossos neurônios. Então, durante toda a nossa vida, a gente precisa do hormônio do crescimento sendo liberado nas quantidades necessárias. Então, dormir é essencial para a liberação desse hormônio do crescimento. E aí a gente fica preocupado porque as crianças também estão dormindo menos do que o necessário. Acabam acompanhando a rotina do adulto. Então, meu filho só vai para a cama, se seu filho é assim, só vai para a cama quando eu vou. Vai dormir 1, 2 da manhã, gente. É um crime. Pensa isso na adolescência.
que toda uma alteração está acontecendo, né, nesse cérebro. Agora, a gente falou só de um hormônio, mas existem outros hormônios que são liberados durante a noite, né? Doutora, eu queria que você falasse sobre isso aqui, olha, consolidação da memória e aprendizado. Por que que é durante a noite, sendo que à noite a gente está, teoricamente, esquecendo das coisas do dia, limpando, faxinando? A gente está fazendo faxina do cérebro e guardando aquilo que é importante. Então, nós temos uma estrutura no cérebro que você com certeza já ouviu falar, que é o hipocampo. O hipocampo está envolvido com evocação de memória e consolidação de memória. Então, consolidação é guardar a memória. Aquelas memórias que precisam ser lembradas a longo prazo, a gente só consegue consolidar, armazenar essa memória se a gente dormir. Sem essas horas de sono, a consolidação de memória fica prejudicada. E a evocação também, que é chamar essa memória... Buscar essa memória. Buscar para a gente usar quando a gente precisa. Se a gente não dorme direito, nós começamos a ter problema de memória. E aí as pessoas falam assim, doutora, uma das coisas que as pessoas mais me pedem, tem um remedinho para memória? O que a gente pode tomar para memória? Uma das primeiras perguntas que eu faço é quantas horas você tem dormido por noite. Certo. Porque se não dormir direito, a memória vai ser afetada, sem dúvida nenhuma. Posso dar uma dica para quem é estudante? Vai lá. Por exemplo, você tem uma prova. Alguns também me perguntam assim, o que é melhor? Eu ir dormir e levantar mais cedo para estudar para a prova, ou estudar, dormir e ir para a prova, acordar no horário normal. Se você tiver um conteúdo que é mais extenso para lembrar no dia seguinte, o importante é estudar, dormir e acordar no horário normal. Por quê? Durante as horas do sono, vai consolidar essa memória. Se for um conteúdo bem pequenininho, uma data que você precisa decoreba, lembrar, uma decorebinha rápida, vale a pena levantar um pouquinho mais cedo e passar os olhos sobre a matéria, porque você vai acessar só a sua memória de trabalho, que é aquela que você vai usar ali rapidamente ou de curto prazo, e ela vai ser descartada depois, que não era o ideal, mas se for, né, uma emergência... Legal, gostei dessa dica. Então, dormir é essencial para ir bem na prova, por exemplo. É durante o sono também que a gente economiza energia, mas a gente está gastando caloria do mesmo jeito quando dorme. Que aí tem uma pegadinha que as pessoas às vezes não se atentam. O cérebro não dorme. Ele só muda a sua atividade durante as horas do sono. O que a gente economiza de energia é essa energia muscular, né? Até mesmo o nosso sistema digestivo é para estar mais tranquilo para dormir, não é para a gente ter comido alguma coisa pesada, porque também vai atrapalhar o sono, mas a gente dá uma economizada em energia, sim. Legal. Aumento da massa muscular, essa é interessante também, porque tem gente que faz academia, que malha bastante, que faz atividade aeróbica para queimar mesmo, mas é durante a noite que a gente tem esse ganho? É, porque diferente do aeróbico, por exemplo, até para perda de caloria, tudo, você perde na hora, né? Não sou especialista em exercício, mas estudando o cérebro, sabe algumas coisas. Mas a massa muscular é algo que se ganha depois. Então, o sono... Durante o repouso. Durante o repouso. É super importante dormir para ganhar massa muscular. E olha essa daqui, doutora, restauração dos tecidos. Que está relacionado com isso aqui, né? Sim, com o hormônio do crescimento, com outras substâncias que são liberadas, como, por exemplo, quando a gente libera a melatonina, que é o hormônio do sono, ela também ajuda a restaurar tecidos. Tô lembrando da minha filha aqui, que às vezes dorme com machucado, não pode nem tomar banho direito, né? E acorda no outro dia, mamãe, já sarou, tá sequinho. É uma ilustração bem assim, objetiva, bem concreta, a gente consegue ver realmente aquilo acontecendo, mas internamente isso acontece também. Sem dúvida nenhuma. É durante o sono que a gente tem uma restauração do nosso organismo. Por isso que a gente fala horas de repouso. Não é só uma hora de repouso para poder restabelecer mesmo a energia para o dia seguinte, mas é hora do nosso organismo parar em alguns aspectos e falar assim, onde a gente precisa melhorar. Agora tem, doutora, aquelas pessoas que se dizem mais noturnas. Eu rendo mais à noite, eu produzo muito melhor à noite, sou mais criativa à noite, eu fico mais alegre, eu fico mais expansivo. E existem pessoas que precisam trabalhar à noite também, ou seja, precisam render à noite. Será que tem problema trocar o dia pela noite? Aqueles que falam que são mais noturnos, existe uma questão. Volta lá para a genética. Existem aqueles que geneticamente estão mais acesos à noite do que durante o dia. Certo. Mas também é minoria. A maioria de nós desenvolveu um hábito ao longo da vida.
ok? E a criatividade em nós, ela é aguçada com as horas do sono. Nós nos tornamos mais criativos com o sono. Eu quero falar mais sobre isso aí. Peraí só um pouquinho, porque antes de falar mais sobre a criatividade, a gente tem uma história interessante para acompanhar do Daniel e do José. Na verdade, são duas histórias mostrando a realidade de quem precisa trocar a noite de sono por horas de trabalho. Vamos ver como é que é a rotina desses dois. Dormir com certeza durante o dia, principalmente na parte da manhã. Esse daqui é o Daniel. Ele tem 26 anos e trabalha como videomaker. Para ele, a noite foi feita para trabalhar e o dia para dormir. Na verdade, desde sempre, desde pequeno, desde que eu era jovem, eu nunca consegui acordar cedo para ir para a escola normal. Todo mundo lá, todos os coleguinhas, tudo normal, todo mundo, legal, agitado. E eu sempre morrendo, eu sempre triste, chateado e cansado. Aí com o tempo, eu acabei a escola, comecei a trabalhar e descobri a maravilhosa madrugada, que não tem pessoa chamando, não tem cachorro latindo, não tem telefone tocando, não tem barulho, é mais fresco. Trabalhar de noite caiu como uma luva. É nesse período que sua criatividade aflora. Mas ele me contou que os pais sempre brigaram com ele por não conseguir dormir à noite. E até em médico ele foi para ver se tinha algo errado. Ainda brigo. Ainda vem com aquela famosa história, a noite foi feita para dormir. E mesmo os pais brigando, não adianta. O Daniel me contou que gosta de trabalhar à noite e durante o dia ele precisa dormir. Ele até tentou inverter, mas não deu certo. Se eu durmo durante a noite, como todas as pessoas normais fazem, e eu acordo, vamos supor, de manhã, se eu acordo de manhã, eu já olho no relógio e falo, acordei cedo. Mesmo tomando café, mesmo no café, o dia não funciona, não rende, as coisas não saem, criatividade vai embora, não adianta, não vai. Já fiz vários testes, várias vezes tentei, forcei, tomei chá de camomila, não funciona, não adianta, eu sou noturno. Não adianta. Assim como o Daniel, o seu José também trabalha à noite. Ele sai de casa no período da tarde e só chega no outro dia com o raiar do sol. Especificamente desses 34 anos, eu acredito que eu tenho uns 25 anos só à noite. Diferente do Daniel, o seu José começou a trabalhar à noite devido a uma mudança em seu trabalho. Mas ele me contou que teve várias dificuldades em se acostumar a dormir em plena luz do dia. Você sofre um pouquinho porque você sair do horário, né, da noite e vir para o dia. O seu sono não é o mesmo. 2, 3 horas de sono da noite equivale a 8 do dia, praticamente, não é? E com certeza no começo foi difícil, mas hoje já pelo tempo que eu estou trabalhando à noite, então eu já me adaptei a esse horário aí. Eu já não tenho assim tanto problema. Além do sono, a alimentação também foi afetada. E mesmo com o passar dos anos, esse tipo de dificuldade ainda faz parte da sua vida. Com certeza. Muda tudo, né? O seu organismo, até ele se adaptar, você não se alimenta direito, porque, exemplo, se você está durante o dia dormindo, aí você acorda, você não tem fome, você não tem vontade para nada. Então esse é o problema. Olha aí, diferentes situações, um por necessidade e outro por hábito mesmo. E olha, esse hábito vai se estendendo, doutora. Agora, as pessoas se acostumam a dormir e às vezes elas realmente precisam, às vezes é a necessidade que as fazem optar por esse turno inverso. Mas elas vão receber os benefícios que a gente mencionou aqui, mesmo dormindo durante o dia?
Eu fico preocupada com, de fato, se ele vai dormir durante o dia. É a pergunta que eu sempre faço para quem é trabalhador noturno ou tem mesmo o hábito de dormir durante o dia. Dorme às 8 horas? Já começa por aí. O ambiente é tranquilo? A luz do sol está entrando nesse quarto, porque a melatonina, para que ela chegue aos níveis necessários, é necessário que tudo esteja escuro. Então, estas são nossas preocupações. Não é só a inversão. A nossa maior preocupação é se ele, de fato, consegue dormir às 8 horas da forma que ele dormiria à noite. E a maioria não consegue. Então, a gente já fica preocupado com isso. Tá. Além disso, por exemplo, a produção de leptina, que vai regular o apetite. E ele menciona ali, né, tadinho? Sim. Mudou completamente o hábito alimentar. Completamente o hábito alimentar. Você tem uma perturbação alimentar. Quando a maioria vai ter, né, com uma privação de sono ou uma alteração tão importante. Nós encontramos uma maior taxa de câncer de mama em mulheres que são trabalhadoras noturnas, como, por exemplo, enfermeiras, que fazem o turno da noite, quando comparadas com aquelas que fazem o turno do dia. Nós temos uma maior incidência de câncer de próstata nos homens que trabalham à noite. Então, o prejuízo para o organismo é muito grande, porque você tem um aumento de cortisol à noite, quando ele deveria estar lá nos seus níveis mais baixos. Interessante, então vale a pena a gente buscar qualidade de sono. Você que necessita, que faz um turno noturno, precisa ficar acordado, buscar qualidade de sono no horário que você tem disponível para dormir. Apagar todas as luzes, arranjar um blackout ali para fechar o ambiente, isolar o som, mas tanto quanto possível, tente dormir à noite, mudar o seu hábito noturno. Agora, doutora, a gente chama a matéria e você estava falando de um assunto que eu sei que é sua praia, que você já falou em alguns outros lugares. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do desenvolvimento ou da falta, ou a criatividade, relação da criatividade com o sono. Tanto que nós falamos muito para as pessoas assim, você precisa ter uma ideia nova, resolver um problema lá no trabalho, vai dormir. Eu gosto de falar disso porque durante as horas do sono, nós temos aquela capacidade do hipocampo se organizar. Você deu uma tarefa que é, por exemplo, encontrar uma solução e aí durante a noite ele vai trabalhar com isso. Então, para a criatividade, o sono é imprescindível, porque sem o sono nós temos, por exemplo, uma diminuição da funcionalidade do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, se nós estamos em privação de sono, ele fica menos reativo. Com isso, nós temos menor capacidade de tomada de decisão refletida, numa situação inesperada, como reagir da melhor maneira possível. Então, durante o sono, nos tornamos mais criativos, porque somos criativos por natureza. É tanto que se nós pegarmos o modelo de um carro hoje, nós temos certeza de daqui 10, 20 anos teremos carros muito diferentes, mais modernos. Isso é criatividade. A forma que nós arrumamos os móveis em casa, no dia a dia nós somos muito criativos. Como a gente soluciona os problemas pequenos da vida, né? Exatamente. Então nós somos criativos, só que a privação de sono pode impactar a nossa criatividade. Então é importante dormir para sermos mais criativos. Bom, eu quero propor aqui para você fazer uma mudança hoje na sua rotina pré-sono. Se organiza para que isso aconteça de fato e para que você receba todos os benefícios que a gente mencionou aqui e muitos outros que a gente não mencionou por falta de tempo. Doutora, eu quero te agradecer por hoje. O tempo encurta quando a gente está conversando, mas ela volta aqui para falar sobre outros assuntos de saúde, então você não perca. Obrigada por hoje. Obrigada eu. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você acompanha o quadro Minha Horta na Cidade e a gente vai aprender como plantar bertalha. Você conhece bertalha? É o mesmo que espinafre da Índia. E ainda aqui tem essa receita de quibe recheado para você arrasar aí na sua casa. Não sai daí não, a gente tem muito mais vida e saúde para você ainda hoje.